A gente vai para o noticiário internacional, mas um noticiário que impacta, tem tudo a ver também com o Brasil. A gente vai falar de guerra tarifária. O governo dos Estados Unidos disse priorizar a qualidade dos acordos comerciais diante dessa guerra tarifária. Quem tem os detalhes é a nossa correspondente em Washington, Mariana Jangiacomo. Boa tarde, Mari, bem-vinda. Existe algum esforço dos americanos para fechar negociações antes do tal prazo fatídico de 1º de agosto? Pelo visto não, viu, Débora? Muito obrigada, boa tarde a todos. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, disse que o governo está mais preocupado com a qualidade dos acordos do que com a rapidez para fechar esses acordos, o que é uma fala interessante se a gente pensar, Débora, que na verdade acordos comerciais costumam levar anos para serem negociados. Então, a própria ideia do governo Trump de querer fechar esses acordos em poucos meses, tantos acordos assim, né, com tantos países, já é uma ideia que foi recebida com muito ceticismo pelas pessoas que entendem como esse tipo de negociação funciona, né? Mas agora, então, a Scott Bessent diz que não há pressa para fechar essas negociações. Ele também foi questionado sobre se esse prazo do dia 1º de agosto para a aplicação de tarifas contra importações poderia ser estendido e disse que quem vai decidir isso é Donald Trump. Lembrando que da última vez que falou sobre o assunto, Trump disse que não tinha mais extensão, que esse era o prazo final, que em 1º de agosto as tarifas iriam sim entrar em vigor. Só que não dá para saber se Trump não vai voltar atrás, né? Afinal de contas, já voltou atrás algumas vezes. Aliás, ele disse que nunca volta atrás, né? Diz que sempre tudo corre conforme o que foi planejado, mas não à toa ele ganhou aqui o apelido de taco, né? O Trump Always Chickens Out, né? O acrônimo para Trump sempre volta atrás, muito popular ali no mercado financeiro, né? Por causa dessas promessas que Trump faz, por causa dos prazos que ele dá, e aí depois acaba recuando, depois de reações negativas, depois de não conseguir exatamente aquilo que ele estava esperando dentro do prazo. Então realmente não dá para saber, mas o que a gente tem até o momento, então, é a fala de Trump dizendo que as tarifas vão sim entrar em vigor no dia 1º de agosto, e aí, claro, isso inclui as tarifas de 50% sobre as importações brasileiras, e agora essa fala do secretário do Tesouro também indicando que não é sobre rapidez, é sobre qualidade das negociações. Ele fala também sobre a China, diz que em breve os Estados Unidos e a China devem conversar mais uma vez, disse que infelizmente a China é uma grande compradora de petróleo sancionado da Rússia, de petróleo sancionado do Irã. Então fala também sobre a questão da China, que é uma questão com algumas particularidades, né? Mas fala de forma geral, então, em qualidade de acordos com esses países e não sobre tempo, que realmente leva à pergunta sobre se haveria e se o governo estaria analisando a possibilidade de uma extensão desse prazo ou não, já que é um prazo muito curto mesmo. Se a gente está falando de negociações comerciais, essas negociações levam muito tempo, não são feitas assim da forma como o Trump diz que vai conseguir fazer, né, ou prometeu fazer desde o dia do tarifaço, o dia em que anunciou o tarifaço lá atrás, no começo de abril. Então, é realmente esperar para entender para qual lado essas movimentações do governo estão indo, Débora.